Seja bem-vindo ao Enfatizando. Prepare-se para uma jornada fascinante através do tempo e do conhecimento, no seu canal de descobertas e histórias que moldaram o mundo. Aqui, desvendamos os mistérios do passado e exploramos as inovações que definem o nosso presente. Hoje, vamos mergulhar na vida extraordinária de Alan Turing, um dos maiores intelectuais do século XX. Um visionário, um pioneiro, o gênio que mudou o curso da história com suas ideias revolucionárias e sua capacidade de transformar o impossível em realidade. Turing foi o pai da computação, o arquiteto da era digital. Ele lançou as bases da inteligência artificial, sonhando com máquinas que pudessem pensar e aprender como os humanos. E sua mente visionária concebeu as bases do mundo digital em que vivemos. Um mundo interconectado e transformado pela tecnologia. Prepare-se para desvendar os segredos da máquina Enigma, um dos maiores desafios da história da criptografia. Uma arma poderosa nas mãos da temível ferramenta nazista, utilizada para proteger suas comunicações militares. E conhecer a invenção de Turing, a bomba, uma máquina engenhosa que revolucionou a arte da decifração de códigos. Uma inovação crucial que virou o jogo na Segunda Guerra Mundial, encurtando o conflito e salvando milhões de vidas. Sua história é uma saga de genialidade, coragem e tragédia, marcada por desafios e injustiças. Uma história com impacto direto em tudo que usamos hoje, na forma como nos comunicamos, trabalhamos e vivemos. Do smartphone ao computador, da internet às redes sociais, a influência de Turing é inegável. Ao embarcar conosco nesta jornada, você vai entender a origem do mundo digital e como ele se tornou o que é hoje. E, acima de tudo, você vai compreender a importância de Turing para a humanidade e o legado duradouro de suas contribuições. Fique até o final para descobrir como um homem, com sua inteligência e perseverança, mudou o destino de milhões e pavimentou o caminho para o futuro. Alan Turing, nascido em Londres em 1912, foi uma figura singular na história da ciência e da tecnologia. Sua vida, embora breve, foi repleta de ideias inovadoras e contribuições que moldaram o mundo moderno. Ele foi muito mais que um matemático brilhante. Sua genialidade transcendia os números e as equações. Ele foi um visionário, um verdadeiro profeta da era digital, antecipando um futuro onde as máquinas pensariam e resolveriam problemas complexos. Desde jovem, Turing demonstrava uma curiosidade insaciável, questionando os limites do pensamento e da lógica, explorando as profundezas da mente humana e da capacidade de raciocínio. Ele buscava incessantemente entender o que poderia ser resolvido por processos mecânicos, investigando a possibilidade de automatizar o raciocínio e a resolução de problemas. Em Cambridge, aos 24 anos, um ambiente intelectualmente estimulante, publicou um artigo seminal, um trabalho que deu origem ao conceito de computador moderno, estabelecendo os alicerces da computação como a conhecemos hoje. Este artigo apresentava a sua invenção teórica mais famosa, a máquina de Turing. Antes dele, o termo computador referia-se a uma pessoa, geralmente uma mulher, que realizava cálculos complexos manualmente. Turing, com sua visão inovadora, imaginou uma máquina universal, um dispositivo capaz de executar qualquer tarefa desde que fosse devidamente programada. Essa visão revolucionou completamente a forma como pensamos sobre a computação e o processamento de informações. Sua influência se estende por diversas áreas, de cálculos militares cruciais em tempos de guerra a jogos e música, transformando a cultura e o entretenimento. Em essência, ele antecipou o computador de propósito geral, a máquina versátil que se tornou onipresente em nossas vidas. Sua teoria não era apenas uma abstração matemática. Ela possuía aplicações práticas e profundas. Essa teoria se tornaria a ferramenta essencial para enfrentar o maior desafio de sua vida, uma missão de importância global. Esse desafio era decifrar os códigos nazistas, desvendando os segredos da máquina Enigma
e contribuindo para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Portanto, chamá-lo de pai da computação não é um mero exagero retórico, uma forma de enaltecer sua figura. É sim o reconhecimento literal e justo de sua contribuição fundamental para o desenvolvimento da computação moderna. Alan Turing lançou as bases do mundo digital, transformando para sempre a história da tecnologia e abrindo caminho para a sociedade da informação em que vivemos hoje. Para entender a conquista de Turing, precisamos conhecer seu adversário, a máquina Enigma. Usada pelos nazistas, a Enigma era um dispositivo de criptografia com bilhões de combinações, tornando suas mensagens praticamente indecifráveis. Cada letra digitada mudava a configuração dos rotores, criando um código novo a cada toque. As configurações mudavam diariamente, tornando qualquer progresso rapidamente obsoleto. Quebrar a Enigma era vital para a sobrevivência dos aliados, e parecia impossível. O desafio era monumental: decifrar mensagens em 24 horas, todos os dias, contra um relógio implacável. Era esse o cenário em que Turing e sua equipe entraram em ação. O governo britânico reuniu as mentes mais brilhantes em Bletchley Park para decifrar as comunicações nazistas. Turing enxergou o problema de forma única. Só uma máquina poderia vencer outra máquina. Ele liderou a criação de um processo industrial para quebrar códigos diariamente, automatizando o impossível. Com uma equipe diversa, incluindo Joan Clark, Turing buscava padrões e cribs, trechos previsíveis nas mensagens. Esses cribs eram a chave para testar milhares de configurações rapidamente. O ambiente era de pressão máxima, mas a genialidade de Turing transformou a quebra de códigos em ciência. A corrida contra o tempo era diária, e cada vitória salvava vidas. Diante do desafio imposto pela Enigma, Alan Turing vislumbrou uma solução inovadora, uma resposta que transcenderia as limitações humanas. A resposta de Turing foi a bomba, uma máquina eletromecânica complexa e engenhosa, projetada para simular o funcionamento de dezenas de máquinas Enigma simultaneamente. Era uma proeza da engenharia da época. Seu objetivo era ambicioso: quebrar os códigos da Enigma em tempo hábil. Baseada em princípios de lógica dedutiva, a bomba aplicava um método sistemático para eliminar as inúmeras possibilidades de configuração da Enigma. A bomba testava incansavelmente cada configuração possível, buscando padrões e inconsistências, até finalmente encontrar a chave correta utilizada naquele dia específico. Era um processo exaustivo, mas crucial. O primeiro modelo da bomba, carinhosamente apelidado de Victory, entrou em operação no ano de 1940, marcando um ponto de virada na guerra contra a Enigma. A chegada da bomba revolucionou drasticamente o processo de decodificação, transformando tarefas que antes levavam semanas de esforço em operações que podiam ser concluídas em questão de horas. A velocidade era essencial. Operada principalmente por mulheres dedicadas do Women's Royal Naval Service, que desempenharam um papel fundamental e muitas vezes não reconhecido, a bomba rapidamente se estabeleceu como uma verdadeira fábrica de decodificação, processando um volume impressionante de mensagens interceptadas. Ela permitiu que os aliados antecipassem os planos de ataque do inimigo, obtendo informações cruciais sobre suas operações. E, crucialmente, possibilitou redirecionar comboios marítimos, evitando perdas catastróficas e mudando o rumo da guerra no Atlântico. O sucesso retumbante da bomba provou de forma inegável que a visão teórica de Alan Turing, antes considerada abstrata, tinha aplicações práticas e decisivas, impactando diretamente o curso da história. Sua invenção não apenas decifrava mensagens complexas, revelando segredos inimigos, mas também fornecia inteligência vital em tempo real, permitindo tomadas de decisão mais rápidas e eficazes. Alan Turing, com a bomba, criou um sistema que mudou fundamentalmente o equilíbrio de poder na guerra de inteligência, deixando um legado duradouro. A inteligência ultra, gerada pelas bombas de Turing, foi decisiva em batalhas como o Atlântico,
e El Alamein. Decifrando mensagens, os aliados evitaram emboscadas, redirecionaram comboios e enfraqueceram o inimigo. Historiadores estimam que o trabalho de Turing encurtou a guerra em até 4 anos, salvando milhões de vidas. O segredo foi mantido por décadas, e o mundo só soube da verdadeira dimensão de sua contribuição muito tempo depois. Turing foi um herói silencioso, cuja maior vitória permaneceu nas sombras. Sua genialidade mudou o destino da guerra e da humanidade. Só recentemente seu papel central foi reconhecido como um dos mais importantes do século XX. Após a guerra, Turing voltou-se ao seu sonho criar um computador universal. No Laboratório Nacional de Física, projetou o ACE, um dos primeiros computadores digitais de programa armazenado. Ele imaginou máquinas que jogariam xadrez, comporiam música e exibiriam inteligência, antecipando a inteligência artificial. Frustrações burocráticas o levaram à Universidade de Manchester, onde escreveu alguns dos primeiros programas de computador do mundo. O conceito de hardware e software separados, central para todos os computadores atuais, nasceu de sua visão. Turing não só venceu a guerra, mas desenhou o mapa da era da informação. Seu legado é a fundação do mundo digital moderno. Turing era multifacetado. Além de gênio, era corredor de maratona e propôs o famoso teste de Turing, base da inteligência artificial. Em 1952, foi condenado por ser homossexual, submetido à castração química e perdeu seu trabalho. Morreu em 1954, aos 41 anos, em circunstâncias trágicas. Por décadas, sua história foi silenciada. Só recentemente recebeu reconhecimento, um pedido de desculpas do governo britânico e um perdão real. A lei de Turing hoje perdoa milhares de outros condenados injustamente. Seu legado vai além da tecnologia. É símbolo de genialidade, coragem e luta por justiça. Turing inspira o mundo a pensar diferente e desafiar limites. A história de Alan Turing mostra que as maiores revoluções vêm de quem ousa pensar diferente. Ele foi herói, pioneiro e vítima de sua época. Mas seu legado vive em cada tecnologia que usamos. Ao usar um computador, você toca parte do legado de Turing. Sua história inspira novas gerações a desafiar o impossível. Se gostou deste vídeo, inscreva-se no Enfatizando para mais histórias que mudaram o mundo. Deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas conheçam o legado de Turing. Obrigado por nos acompanhar. Até a próxima jornada pelo conhecimento.